Fala galera, tudo certo? Delton Silva aqui para mais um episódio do YouModecast, o seu podcast de inovação e tecnologia na moda. E hoje ao meu lado, sem me corrigir na abertura, Vanessa Rinaldi. Olha só, tá vendo? Tudo bom? Não, e assim, tudo ótimo, né? Na cadeira do chefe, então assim, na Exatamente. cadeira de João Risolé, uma responsabilidade, como sempre, muito grande, mas ter o Deltão aqui como parceiro, tudo fica mais fácil. Mais fácil. Então hoje a gente puxou o tapete do João. Tínhamos muitas demandas para entregar, muita cobrança, e a gente falou para ele, então vai lá e faz. É né? lógico, alguém tem que trabalhar nessa empresa, né, Delton? Exatamente. Porque assim, não tem como estar no podcast, entregar. Então deixa o João lá trabalhando e a gente E vem aqui receber convidados, que é muito mais interessante. muito né? mais interessante. E ele tá meio chateado com o time dele, tá meio cabisbaixo. Eu já vi então- que no outro episódio já foi estranho, porque ficou aquela coisa, eu acho que quando a gente acabava de perder, saiu o Cássio, aquela coisa toda, Exato. tinha ficado, ele tava já, nem Meio vamos falar chateado. disso, porque ninguém mandou ele escolher o time errado. Paciência, tem vagas aí pra ser palmeirense, São Paulino, flamenguista, enfim, né? E vamos lá, na cadeira do chefe, então você fica responsável por apresentar a nossa convidada de hoje. Como sempre, subindo o nível do nosso podcast, a gente tem uma convidada absolutamente especial hoje. Ela que teve uma carreira de 14 anos ali no Grupo Arezzo, passou pelas áreas de produto, foi diretora de marca, teve uma passagem na Renner como head também de categoria e recentemente mais ali na Hering como diretora de marca e produto também. A gente recebe hoje com o maior prazer e alegria a Fabíola Magalhães. Não era Fabíola Magalhães, não. Fabíola Guimarães, depois vocês cortam. E o pior é que eu falei assim, na cadeira do João você vai ter que errar o nome da convidada. E eu treinei antes pra não Ela errar. falou, não vou errar, eu não sou João Risoléu. E eu errei bem. E eu treinei Tá vendo? antes. É o espírito eu treinei... dele aqui. Então, não tem jeito, ele fica aqui, ó. Risoléu Tá incorporado presente. na cadeira. Sentou aqui e erra o nome, não tem jeito. Não tem, cara, e eu treinei, falei, não vou errar, vou fazer uma abertura muito mais legal que a dele. Mas, Fabíola, assim, um prazer te receber aqui, muito legal contar com você nesse episódio, pra gente conhecer toda essa sua bagagem, sua experiência, seja muito bem-vinda. Obrigada, gente. Adorei o convite. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Conta pra gente um pouquinho quem é a Fabíola Magalhães. Um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua experiência profissional para o pessoal te conhecer. Bom, sou Fabíola Guimarães, sou formada em administração. Comecei minha carreira trabalhando em consultoria de risco para a instituição financeira, né? Sempre fui uma pessoa mais ligada ali a exatas do que humanas, sempre imaginei essa minha carreira, mas sempre tive uma grande paixão que foi a moda, né? Que é a moda. E foi nesse momento que eu decidi, quero trabalhar com estratégia, com números, mas eu quero trabalhar com algo que eu goste. E aí foi quando eu fui pro lado da moda, né? Então, sou uma pessoa apaixonada por produto, apaixonada por marca, mas acima de tudo isso, eu sou apaixonada por dados e o que move as pessoas a consumirem. Então, o comportamento do consumidor, né? O que faz o consumidor ter desejo por aquele produto. Na verdade, ele nem sabe porque ele tem desejo, né? Mas, assim, como que a gente conta histórias, como que a gente lança produtos, como a gente lança tendências que faz com que tenham aquele desejo. Mas ele compra sempre, ele volta a comprar, geralmente por algum motivo. E estudar isso é muito interessante. Ter esse dado é muito, né, prazeroso trabalhar com isso. Daí a gente estava conversando ali um pouquinho antes de entrar, né, Delton, essa história dos dados, como também, se a gente olhar para o mercado lá atrás, como era difícil você ter essas informações à sua disposição e usá-las como base para tomada de decisão, né? E a gente estava justamente contando esse timeline, acho que a Fabíola tem aí uma trajetória muito grande e viveu ali a época do merchandising onde a inteligência artificial não estava conosco aí e atuando no mercado. Não tinha. E além disso, né, acho que eu tenho duas grandes curiosidades da trajetória dela. Acho que é ser antes e depois, né, do uso dos dados com ferramentas para te apoiar e sem ferramentas, como é que vocês mineravam tudo isso. E Fabíola também teve uma passagem grande por marcas e depois foi para o varejo mais popular. E acho que tem essa diferença também desse olhar do consumidor quando você tem uma marca de desejo e depois quando você vai para um mercado que, por exemplo, aquela categoria não é tão departamentalizada e você tem um público muito mais variado, né? Eu comecei minha carreira, então, enfim, numa fábrica de calçados aqui em São Paulo, né? E a gente fazia calçados private label
para marcas, enfim, de luxo, né? Então, Daslu, NK, Mixer, Animale, 18. E por esse trabalho, né, que era um sapato completamente feito à mão, né, todo pensado para aquele cliente, enfim, mas sem dado nenhum, então era totalmente uma vibe industrial, mas em pequena escala. E aí eu conheci o Alexandre Birman, fui para a Schutz para criar uma categoria, na verdade, do zero na época, que era bolsas, né? Não existia bolsa dentro da Schutz. Também foi criado muito ali sem dados do que era tendência, realmente só voltado para a tendência de moda. Acho que isso é muito importante para a gente gerar desejo no consumidor, mas não é só isso. Depois de um tempo nessa posição, eu fui para o varejo, né? Então ali a operação estava abrindo suas lojas, né? A Schutz ainda estava muito pequena, era uma marca completamente focada em multimarca, mas a gente começou a olhar uma expansão de varejo, de loja própria. E eu acabei me candidatando sem know-how nenhum no varejo, mas falei, quero aprender, sou uma pessoa super curiosa. Fui, aprendi sobre KPIs de varejo, inclusive com as pessoas que eu liderava, né? Então, aprendi isso com as gerentes de loja, eu era a líder delas, então teve esse momento de carreira ali, como você lidera um time que sabe muito mais do que você daquilo, mas como você usa isso a seu favor. E aí, depois de 2 anos nessa cadeira de varejo, a gente teve o IPO da Arezzo, e aí foi realmente quando foi colocado ali todo um olho muito especial para a Schutz, que era uma marca que tinha uma busca, um desejo, a marca já estava começando a ser desejada, mas como que você estrutura essa marca para ela realmente expandir? Então, expandir para a franquia, que não existia, expandir mais ainda a loja própria, a gente já tinha 26 lojas, mas como que a gente estrutura isso e continua crescendo no multimarca. E aí, nesse projeto, né, eu me aproximei muito da consultoria da Bain, e foi quando eu fui convidada pelo Alexandre para assumir a parte que na época chamava gerente merchandising. Continua com esse nome, mas ele é muito semelhante a um gerente de produto, né, em magazine, então nos grandes magazines, nas grandes operações de varejo do Brasil. A gente também sabe que o gerente de produto hoje também tem um escopo diferente, talvez, do que 13, 12 anos atrás, né? Mas era uma pessoa que olhava muito ali o mix de produto, estruturação de pirâmide de produto, de categoria, de faixa de preço, né? A pessoa que pega do planejamento e olha, então assim, nessa coleção eu preciso desenhar 20 sandálias de salto médio. Quais são os atributos que eu vou colocar dentro de faixas de preço? Então, realmente é um verdadeiro arquiteto, né, de coleção. E usando muito dado, né, muito número, muito embasamento, mas também olhando para frente. Então, sempre tive, né, essa visão dessa posição que olha a tendência, né? Então, olha o que vai gerar desejo no consumidor, porque também a gente não pode só olhar para o retrovisor, mas olha para o retrovisor para conseguir fazer aquilo ser comercial e ter um balanceamento na coleção de produtos de novidade, de desejo, mas também aquela base da pirâmide que vai trazer a receita. Aí, depois disso, eu acabei assumindo uma cadeira um pouco maior ali, que trazia marca e trazia o estilo também, né? Então, além de ser gerente merchan, tinha toda a estrutura de estilo e a estrutura de marca, e aí veio um outro, uma grande paixão foi revelada minha, que é a parte de marca, né? Porque eu acho que também um produto, ele não vende por si só, né? Hoje é cada vez mais. Então, assim, a estratégia é você pensar 360. Então, quando você vai lançar esse produto, como você vai lançar aquele produto, o que você vai falar, qual o storytelling que ele vai trazer, o porquê, né? E aí a gente sabe o poder que uma marca tem. Isso e aí, em que ano? Isso em 2013. Em 2014 eu assumo como diretora da UN, Schutz. Então aí eu incorporei toda a parte de varejo, que eu já tinha tido uma, né, a experiência, que foi uma das maiores experiências da minha vida, tipo, olhar o varejo. E você que é uma pessoa de desenvolvimento, quando você vai para o varejo e entende, né, se aproxima do consumidor, você fala como é a beleza da soma de tudo isso. De novo, volta para dados, né? Como você usa isso, porque você não consegue conversar com todos os clientes que entram na sua loja, né? Então, como o dado te ajuda a tomar decisões, né?
como dado pode vir a, né, trazer isso. E aí, em 2016, eu fui para a mesma cadeira que eu tinha no Brasil, mas para operação nos Estados Unidos, né, para potencializar a Schutz como marca nos Estados Unidos, só que lá, diferentemente do Brasil, que tinha franquia, loja própria e multimarca, lá a gente só tinha loja própria e e-commerce, claro. Tinha a loja própria, não tinha franquia, porque não tem um modelo de negócio de franquia para moda nos Estados Unidos, mas tinha uma grande parte wholesale que tinha os grandes lojas de departamento. Então, abertura de portas, lojas da Nordstrom, Saks, Neiman Marcus, enfim, então todo um trabalho com as buyers de lá, que também, né, já é um mercado que naquela época já também estava avançado em questões de dados. E aí é uma diferença muito grande que a gente tem do Brasil, porque hoje no multimarca você não tem o dado do seu cliente final, né? Você tem só o dado ali do sell-in, né? Só da venda até o lojista, né? Então, também dores de marcas hoje como eu consigo chegar nessa informação do meu cliente final e trazer para que eu consiga tomar melhor decisão, construir as próximas coleções com essa informação. E até apoiar muitas vezes o lojista, né, Fabíola? A gente estava conversando que muitas vezes eles não têm essa bagagem de business. Como ele pode fazer uma compra mais assertiva, né, qualitativamente balanceada para tomar a decisão dele da compra. Perfeito. Né? E aí as lojas de departamento dos Estados Unidos já estavam muito mais avançadas disso, então a gente tinha muita informação do que vendia, como vendia em cada região, né? Então, os Estados Unidos também é um país muito grande como o Brasil, então o comportamento da Califórnia é um, da Flórida é outro e de Nova York, enfim, é outro, né? Então, como que você faz uma coleção que atenda toda essa diversidade de públicos, né? E de comportamento. E aí, em 2019, eu tomei a decisão, então, de encerrar esse meu ciclo de 13 anos de Ares & Co, focados totalmente na Schutz, que foram, né, de grandes aprendizados, de grandes entregas, de grandes construções, porque eu tinha muito desejo, inclusive a minha ida aos Estados Unidos eu gosto e sou muito apaixonada por essa marca, né, me via muito ali na marca, mas eu queria entender de outros tipos de comportamento de consumidor. Então, saí de uma marca que era nichada. Quando eu fui para os Estados Unidos, foi muito assim, é a mesma marca, mas é um mercado completamente diferente. Então, para mim, isso fez muito sentido. E só que, na época, foi me pedido para retornar para o Brasil para ajudar a voltar a estruturar a marca ali no Brasil, que estava, né, num período que não estava mais crescendo tanto como crescia, e eu me senti profissionalmente um pouco mais recuada, né, de não ter um desafio novo ali para lidar. E foi quando eu recebi a proposta, então, da Renner. E aí, para mim, fez muito sentido porque era um mercado muito mais pulverizado, né, com comportamentos, com produtos. Então, eu saí de calçados e bolsas exclusivamente para lidar com tudo que não era vestuário. E eu me vi sendo head de uma cadeira que fazia desde a sacola de embalagem de papel, né, que fazia parte do escopo, então tudo que não era vestuário e que não era beleza, mas era tudo que era tendência, então tendência de consumo que a gente chamava da unifila, que é aquela fila que fica no caixa, então, agora as pessoas querem comprar o saquinho de lixo do carro, não, agora a luzinha de decoração da casa. Então, tudo isso era uma coisa muito de comportamento também, né? Você vê, os estudar. kits de maquiagem que minha filha quer levar que todos. Maquiagem não era meu, mas enfim, era tipo isso. Tipo a garrafinha, então qual é a estampa que gera desejo. Então, o que vende mais, qual tipo de garrafa. De novo, dados de volta ali para tomar decisão, mas também olhando muito o que era o novo, né? O que as lojas, né, de fora estavam fazendo, enfim, são similares. Então, biju, óculos, enfim, então tinha uma gama muito grande. E aí eu fiquei pouco tempo, né, relativamente nessa cadeira, fiquei 1 ano, porque eu senti muita falta do 360 de marca. Então lá era fazer o produto certo, na hora certa, no lugar certo, mas a gente não pensava estrategicamente como vender aquele produto, como gerar aquele desejo. E aí eu senti que realmente esses 2 pilares são muito importantes na minha vida, que é produto juntamente com marca, juntamente com a forma que você vende. E foi quando eu recebi o convite para ir para a Hering, que é uma marca top of mind. Isso foi 2020. 2020, 1 ano depois.
Foi exatamente. Eu fiquei um ano na Renner e aí eu fui pra Hering. Eu dei o ok pra Hering um pouquinho antes do lockdown da pandemia. Eu realmente comecei a empresa toda em lockdown. Foi um início ali desafiador, mas que pra mim faz muito parte do como eu sou profissionalmente hoje, né? E é uma marca que tinha um desafio muito grande na época, porque ela é top of mind quando você faz pesquisas, né, sobre qual é a marca de roupa que você conhece. A Hering vem disparado como a primeira, mas ela acaba perdendo, hoje menos, mas na época mais, perdendo muito em consideração, principalmente ali para os magazines, que é Renner, Riachuelo e C&A, né, os 3 maiores. E aí tinha esse desafio, por que ela perde essa consideração? Então, por que eu gosto da marca? Eu tenho um carinho muito grande pela marca, mas quando eu vou fazer minha jornada de compra, eu esqueço que ela existe. Então, era uma marca que estava realmente esquecida, entre aspas, pelo consumidor, principalmente para um consumidor de 30 a 45. Acima de 45 as pessoas consideravam. Então, a gente rodou muita pesquisa de novo, volta a dados, né? Pesquisa desde grandes, né, institutos de pesquisa como Ipsos, enfim, mas até pesquisa, a gente rodava muito dados internamente ali, para entender, dados CRM, enfim, para entender o que fazia, né, com que a cliente. Então quando o cliente compra, o que ele compra. Então a gente viu também que tinha uma mulher que entrava, 73% da nossa base de clientes eram mulheres. Entrava, comprava para o marido e para o filho e não comprava para ela. Então tinha uma falta do produto desejo no feminino. É uma marca que o ícone é uma camiseta branca, mas uma mulher também usa uma camiseta branca, né? Então, como que também traz esse outro desejo? Ver que a marca é um básico que não é um básico chato, né? Não é boring, não é... Enfim, mas que tem uma informação de moda, mas que ainda fica... E também teve esse ponto as pessoas de 30 menos não tinham, a awareness era baixo, né? Então, como você se conecta com o público mais jovem? Então, a gente fez todo um trabalho de trazer de volta, né, um slogan que sempre foi da marca, que era o básico do Brasil. Trabalhar o que significaria esse básico para o brasileiro, porque não é simplesmente fazer uma cópia de uma Uniqlo, por exemplo, né, lá fora no Brasil, porque não é isso, porque a brasileira gosta de uma estampa, gosta de uma cor, né? Então, como você trabalha isso, né? O guarda-roupa do homem é muito mais monocromático, né? Com cores mais sóbrias, previsível. Mas a mulher não. Mas como você traz isso, como você traz essa unificação de marca, como você conecta com um público mais jovem. Então, a gente fez todo um trabalho de Nessa época já tinha a Hering Kids? Já. A Hering Kids já existe, né? Acho que mais de 30 anos, 50 anos, não lembro exatamente, mas faz muito tempo que tem. E também é uma marca como você trabalha, né? Porque a primeira pergunta que se fazia quando entrava na loja é: você tem camiseta? E a segunda é: tem para criança? Então também é uma marca que... Só que são lojas pequenas, né? Então também teve esse desafio de como das lojas pequenas a gente tem um portfólio completo. Porque imagina, a gente concorria com Renner, C&A e Riachuelo, que são lojas, né, lojas pequenas, para eles são menos de 1.000 metros quadrados. E a nossa loja tinha em média 150, 120 metros quadrados. Aí também teve um novo modelo de negócio, que é a Hering Mega Store, que tem todo o portfólio, tem todas as linhas, que são acima de 450 metros. A gente pode mostrar. Uma das grandes dificuldades do consumidor é ele viu o produto, mas ele não achava na loja Hering mais perto dele, né? Então, teve todo um trabalho também de modelo de negócio, então onde caberiam essas lojas acima de 450. Teve um projeto arquitetônico novo que também traduzisse esses pilares do que significa básico, e básico é cor, é alegria. Teve um pilar de música também que a gente trouxe para dentro da marca, porque música é algo que conecta muito com o brasileiro, né? Tem uma história do futebol, que vocês começaram falando sobre isso aqui, sobre o time favorito do chefe, mas não é isso que eu vou falar. Mas tem o segundo maior pilar que conecta o brasileiro é música. Então a gente tem uma diversidade muito grande de música, e isso é algo que também conecta o jovem. Então a gente aproximou apresentador oficial de festivais de música brasileira, para aproximar esse jovem. Então, a gente foi rejuvenescendo essa base. Também sempre olhando. Aí tem um outro lado de dados que, além de, óbvio, estruturação de coleção, enfim,
que a gente via muito e que daí transforma um outro assunto que a gente fala, que a gente tem visto muito falar sobre isso, principalmente depois da pandemia. Qual é o papel do ponto de venda físico, né? Que ele passa de um ponto de venda para um ponto de experiência. Então, ele muda de PDV para PDX, né? Uhum. E como fazer isso, né? Então, o visual merchandising para a Hering é um pilar muito importante. Porque, além de tudo, a gente tem uma forma de atendimento que ela é meio assistida e meio autosserviço, né? Então, tem as pilhas de roupa com as numerações. Então, o visual merchandising tem um papel ali também olhar dados, tipo, quando tá na cesta desse cliente, essa camiseta, qual é o segundo produto que mais aparece nessa cesta? Para você fazer essa jornada de compra próxima, para ela lembrar, peguei isso aqui, preciso disso também. Então, né, como você faz isso para que realmente vire uma experiência facilitando a vida e podendo aumentar o número de peças por atendimento também de uma forma mais intuitiva, né? Então, tem todo esse lado também que aí é muito importante. E agora eu tô nessa minha jornada solo, né? Solo mais ou menos, porque tô trabalhando aí num hub que conecta mulheres e principalmente mulheres que também querem empreender, que querem para esse lado de consultoria, que podem ter pilares de produto, de marca, de visual merchandising, de planejamento, então todo nesse universo envolvido com o produto. E tô também fazendo toda uma parte de consultoria junto com essas outras mulheres para pequenas e médias empresas aí de moda, né? Sensacional. Desculpa que às vezes eu falo muito, né? Não, imagina! Aqui, o programa é para isso, se deixar, né? Não, e eu queria voltar, tem um monte, né, de curiosidades, voltando ali na sua vivência nos Estados Unidos, você falou muito, né, sobre o mercado no Brasil e Estados Unidos. Quando você chegou lá, quais foram as principais diferenças em relação ao comportamento de consumo e desafios? Você falou, nossa, eu não estava acostumada ou eu não via isso, né, nesse mercado que eu atuei por tanto tempo e que você precisou fazer, de repente, uma virada ou que realmente te surpreendeu do ponto de vista de consumo, de comportamento, que tem no Brasil, mas não se refletia, ou se refletia de uma forma muito diferente lá fora? Acho que não teve uma grande diferença, assim. Teve, coisas pequenas, assim, ferramentas que se usa, às vezes, até de comunicação, né? Então, ferramenta, por exemplo, o WhatsApp não é algo muito utilizado pelo menos na época não era, hoje é um pouco mais, mas ainda não é a mais utilizada. Então, né, o WhatsApp aqui é a nossa grande ferramenta, às vezes mais que o nosso e-mail hoje. Lá, eles usam muito SMS. Assim, a grande diferença que eu senti é que a Schutz já tinha um potencial aqui muito grande, já estava faturando seus 500 milhões de reais, né? Então, já era uma marca, né, com faturamento alto, principalmente quando você vai para o mundo da moda, saindo de magazine, enfim, são poucas marcas que tem, né? Isso era em 2016. E lá é uma marca desconhecida, né? Então, como você faz para... O grande desafio lá era... Ela estava começando a ficar conhecida, ela estava começando a cair no gosto ali dos buyers de lojas de departamento. Mas, por exemplo, a Nordstrom tinha 6 lojas que vendiam no universo, que tem mais de 200 lojas nos Estados Unidos, né? Daí a gente passou, né, depois de 2 anos para 20 e poucas lojas, então... E ele sempre... O que é, assim, de diferença muito grande, acho que talvez não do consumidor... Óbvio, tem o perfil do consumidor, né? A mulher latina tem um gosto, a mulher, né, americana é outro, mas eu acho que tem muita diversidade entre... Né, a diferença de Nova York, Califórnia, Flórida, enfim, os outros estados, Texas, ali tem uma grande diversidade, assim como tem no Brasil, né? Quando você pega o perfil da mulher do Nordeste com o perfil da mulher do Sul, é completamente diferente. Como você faz essa coleção, você clusteriza, né? Que é muito região fria, região quente, mas não é só isso. Então, todo o desafio ali de como você faz essa clusterização. E aí, a grande diferença é que no mercado, né, de atacado, né, de wholesale nos Estados Unidos, você, como marca, recebe os dados do cliente final. Legal. E aqui no Brasil, o lojista ainda tem muita dificuldade, porque são pequenos lojistas, às vezes não tem, né, tanto um aporte para investir, né, em dados, e aí fica muito no que ele conhece do consumidor dele, o que ele acha que vende. Então, essa também acho que foi uma diferença ali para dados
porque já tinha muito essa cultura Legal. de usar o dado para, né, trazer feedback para a coleção, para um showroom, para a gente poder também desenvolver um produto exclusivo, por exemplo, para uma Nordstrom, para uma Saks, que tenham a ver com as vendas e como está performando. E no Brasil já não tem muito isso, né? Se você é uma rede franqueada, você consegue chegar até, né, ter ferramentas que cheguem a informação até o cliente final, mas no multimarca eles não são tão estruturados e não tem tanto essa cultura de dado para produto. Às vezes eles têm muito de CRM, mas aqui o CRM não chega ali no cadastro, enfim, Perfeito. onde ele mora. Quantas vezes ele compra, mas às vezes não chega na cesta de produto do consumidor. Acho que essa é a grande diferença. Uma dúvida que eu tenho, falando de franqueado e multimarca. Vocês trazem um resumo estruturado dos dados e mostra para eles, olha só, que legal seria se você tivesse esses dados, vocês influenciam neste ponto ou A não? gente influencia, mas é bem esse ponto, né? É criar essa cultura. E cultura nos cria da noite pro dia. Exato. Então, o quanto ele acredita nessa ferramenta, né? Então, quanto essa ferramenta também, às vezes, traz os dados que são, né, concretos e que não tenha algum problema ali de informação, e quanto ele começa a confiar nesse dado, e aí você vai criando essa cultura. Acho que é uma evolução. Acho que todas as marcas que eu trabalhei, a Renner não tinha a parte do sell-in, então era só sell-out, então era mais fácil, né? Porque a gente que trabalhava com o dado, e aí é uma história do comercial também passar o feedback dele, porque o comercial também tinha essa informação de dado, mas é uma coisa de interna, né? De alinhamento ali. Quando envolve uma outra, né, um segundo pilar, que é o franqueado, que é o lojista, é como você faz ele olhar. Então, assim, a gente já chegou a ter casos tipo, vamos fazer grupo de controle. Então, esse grupo aqui segue toda a nossa recomendação de compra com base em todos os dados. Legal. Esse grupo aqui, não. Vamos comparar? E aí a gente já teve dados de grupo de controle que seguiu, que tinha semi-store sale de 2 dígitos e os outros tinham semi-store sale de 1 dígito baixo. Maravilhoso. Entendeu? Isso é muito E legal. mesmo assim, tinha uns que falavam, não quero, eu quero continuar fazendo como eu faço. Entendeu? Porque ele, Tem um argumento ele forte quer, pra ele isso, quer não? acreditar, porque ele acha que tem muito uma cultura também, dependendo do seu tipo de franqueado, se ele é barriga no balcão ou não. Tem isso também. Né? O Bocaiúva falou muito disso. De confiar também no olhar para trás. Então, às vezes tem muito essa história. Quando você tá numa marca que ela tá... Não é um reposicionamento, mas é uma evolução, como a Hering, né? Que ela quer deixar alguns produtos... Não quer ser mais reconhecida por aquele tipo de produto. Até porque se você quer rejuvenescer a base, você tem que começar a olhar para um público mais jovem. Mas eu entendo. O net tem que ser positivo, você não pode perder. Então, como você faz isso aos poucos e vai migrando para um outro tipo de produto? Acho que agora, né, a Hering até já consegue fazer muito mais isso, mas lá em 2020 tinha muito mais dificuldade, porque já dependência de grandes produtos. E que às vezes a gente não queria, de novo, não é da noite pro dia tirar aquele produto, mas não queria ser tão dependente. A gente queria criar outros produtos que também fossem as vacas leiteiras, galinhas de ouro, como a gente queira chamar. E às vezes o franqueado é apegado. Não, mas a minha cliente vai na loja procurar esse produto. Sim, mas você nem ofereceu o outro para ver se ela vai gostar. Ou se o outro vai trazer um outro tipo de cliente para sua loja, entendeu? Então, às vezes é uma coisa de apego. Não necessariamente, não é racional, é uma coisa da emoção. E é muito curioso essa coisa da percepção de quem está na loja. A gente falava muito isso na Pernambucanas, enfim, nos magazines. Quando você ia visitar a loja e conversava com o time de loja, falava, poxa, o que né, o cliente, tem alguma coisa que o cliente procura? A gente percebia que a resposta que vinha, ela que era do cliente que tinha passado no dia anterior, né? Por isso que eu falei que porque no comercial tem essa coisa, porque sempre tem, né? Sempre tem uma... qual é o feedback? Aí eu lembro só do feedback de ontem, mas aí eu faço aquilo ser o todo, exato, né? Exato. Não, ele quer o lençol 120 fios. Foi um cliente no dia anterior que ficou conversando com ela uma hora e pediu o lençol. E ele perdeu essa venda e aí ele fica com aquilo e aquilo vira a realidade dele. O Sandro fala muito disso de você pega uma foto e transforma aquilo na realidade, até para se basear numa coleção nova, né? É muito isso, muito. E aí tem o talento de você ouvir a loja, que é super importante, porque eles estão realmente ali com o cliente todo dia, mas de você fazer esse distanciamento e separar, junto com aliar o quali da loja com o quanti dos dados, falar, poxa, isso aqui não é
tão verdade. Olha, eu já cheguei a mandar esse produto para você, ele não girou, ou não teve uma boa performance, para tirar um pouco desse viés emocional, que é loja por emoção, né? Não tem jeito, você tá ali no dia a dia, é a pressão da venda, não tem como. E muito mais do que ferramenta. Vamos falar de software ou das soluções da YouMold para ajudar isso. Eu acho que tem um passinho antes que é processo e mentalidade. Cara, sabe que eu ia falar, eu ia perguntar justamente por ela ter passado por uma empresa que para nós do mercado sempre é tida muito como referência em consistência de processos, né? Temos colegas que trabalham com a gente na YouMold que passaram pela Renner, e Fabiola passou ali pelo Grupo Arezzo, depois teve na Erig, que estava dentro do Grupo Soma, um dos maiores grupos de moda, e agora estão juntos de novo, e ela passou pela Renner, que é uma referência de processos. Como você enxerga essas três empresas e essa coisa dos processos nelas? De fato, ali você percebia que tinha um processo muito enraizado e que as pessoas seguiam e que as outras tinham os seus, mas não tão como um ativo? Como é que era a sua percepção? Total. Bom, a Arezzo foram 13 anos, né? Então, a Arezzo que eu entrei não foi bem diferente da Arezzo que eu saí, abriu capital, enfim. Quando eu falo que eu fui, né, tive esse prazer de receber esse presente do Alexandre quando eu virei gerente de merchan, porque foi criar processo do zero, né? Então, a BEM trouxe uma estruturação ali, tem que fazer a coleção, ela tem que ser uma pirâmide assim, né, estruturada dessa forma, e aí você chega com aquele trabalho e fala, e agora? Como que eu faço isso? Porque não é só ferramenta, né? Como você vai fazer? Como você vai criar processo? Como agora você vai entrar com uma área que faz o link, porque a área de merchan, ela faz o link entre o franqueado, o estilo, entre o multimarca e o estilo, né? E loja, enfim, o comercial da loja própria. Você tem uma área no meio agora que vai direcionar. P&D, né? Então, como você trabalha no custo do produto, que, né, tem todo esse envolvimento. Então, realmente é criar esse processo e desse processo virar cultura. Então, né, ter esse racional. Acho que hoje a Arezzo já tem, né? Isso que eu estou contando para vocês foi lá em 2011, que não existia o processo. E aí eu saí com uma Arezzo muito mais evoluída, que já tinha processo, já tinha toda uma área de planejamento, né? Já tinha um diretor de planejamento para todas as marcas, tinha a área de merchan dentro de cada UN ali das marcas. E aí você vai para uma Renner, que ali é um processo. E assim, eu brinco que a Renner é um Titanic, né? Orquestrado. Não é que o Titanic vai bater no iceberg, não é nada disso. Mas é uma coisa que funciona brilhantemente, né? Orquestrada. E às vezes você quer até trazer um processo novo. Pra tipo... Não dá pra virar, porque... E tem uma outra coisa também, porque nenhum magazine é reconhecido no calçado, né? E tinha essa dor na Renner. Quando eu fui pra Renner, tinha muito essa história. A gente quer ser reconhecida, além do vestuário, também como um magazine reconhecido no acessório, né? E acabou sendo. Óbvio que mais no calçado, porque era o maior negócio ali do todo, da receita toda a parte que não era vestuário e não era beleza, mas como você faz para reconhecer? E aí tem processos no calçado que são diferentes do vestuário, né? Então, tem dados que você olha de uma forma, é igual, mas você olha categorias, tem o DNA do produto, né? Tem atributos de produto que não dá para fazer depara. Então, eu lembro o checklist de qualidade de fornecedor, era tudo focado em vestuário. E aí, como você traz? Isso até foi super bem aceito, mas tinham formas de compra que também no calçado funciona um pouco diferente, e aí... Você pega uma empresa que é totalmente estruturada também, ele tem um mindset muito forte para aquilo e ele tem, às vezes, um mindset meio engessado para mudanças, né? Para testes mais rápido. Então, o que eu senti na Renner era uma empresa brilhantemente orquestrada, que tinha muito processo, isso é muito bom, mas que não tinha essa veia empreendedora para pequenos negócios dentro da Renner, que na Arezzo tinha muito. Uhum. Então, eu brinco que eu sempre fui uma executiva que era empreendedora com o dinheiro dos outros, né? Porque... vai para os Estados Unidos, né? Abre loja lá, porque mesmo eu tendo ido em 2016, desde 2012 eu ia para os Estados Unidos acompanhando a operação, tinha muito envolvimento. Então era tipo assim, a história da Schutz, a abertura nos Estados Unidos, veio numa reunião que o Alexandre voltou de um offsite que ele teve,
nem lembro agora exatamente com quem foi, mas era com CEOs, executivos, e aí alguém falou sobre como você propaga as pessoas trazerem ideias novas para o seu negócio para ele se oxigenar. E a reunião chamava Você Tá Louco. E você só podia dar uma ideia na mesa, uma ideia que fosse muita loucura. E eu lembro que essa loja de Nova York surgiu, ele perguntou, fala aí uma coisa, né, tipo, traz uma ideia. E aí, se ele não falasse, você tá louco, a ideia não tava válida, você tinha que pensar outra. E eu falei, vamos abrir uma loja nos Estados Unidos, em Nova York. Só não era na Madison, era no Soho, mas assim, abrir uma loja da Schutz em Nova York. Uhum. E aquilo virou realidade, porque isso foi em 2011, em 2012 a gente estava abrindo a loja, foi final de 2011. Então era muito essa história, vamos testar pequeno, fazer acontecer, até coleção às vezes. A gente queria fazer um produto que era muito tendência, enfim, então testava pequeno, testava num cluster de loja para ver qual era o resultado, para depois escalar. Então, na Renner eu já senti muito essa falta. E na Hering eu peguei isso também, uma empresa completamente estruturada em processo, mas que tem uma indústria muito forte. Pronto, eu acho que aí né? tem essa coisa da veia industrial que traz muito E aí, como você processo, faz para fazer toda essa sinergia da indústria? E tem uma história da Hering que ela foi de muitas fases, né? Ela é uma empresa de mais de 140 anos, mas ela já teve a sua era industrial, teve sua era de varejo, e como você implementa uma era ali voltada realmente para o varejo, mas não para o varejo franqueado, né? A informação vem do franqueado, não, a informação vem do cliente final. Quem é o mais importante? É o cliente final, né? É o consumidor, ou potencial consumidor da sua marca. Então tem ainda tem, mas também tem muito dado, e como você usa isso, e aí como você faz também, que tem muitos sistemas, sinergia dos dados de todo eles falando, né, a mesma história, né? Então, maravilhoso. Que maluco, né? Uma experiência meio que startupeira. Total. Outra mais fechadinha, mais tradicional, tipo banco. E a outra mais industrial. Total. E agora eu tô num processo que meu trabalho é implementar processos em empresas que são pequenas e médias, que não tem processo. Perfeito. Que muitas vezes não tem a área de produto, só tem um estilo em uma loja, né? E o dono. Exato. O dono. E um sonho. Ou a dona, estilista, né? Então, assim, como você faz o processo de produto, de planejamento, de open to buy, de planejamento de venda, mas não é só isso, é como você cria esse processo da empresa para depois, quando você sair, isso ser, né? Um processo legado, né? Ter um legado, porque não adianta ser contratado e não construir nada ali, né? E ainda ela trazer o dado para influenciar a opinião do dono, né? Porque tem mais essa, tem o processo. Porque às vezes, muitas vezes ele fala, não, mas é isso que vende na minha marca. Não, mas o número não deixa eu te contar. A cliente está dizendo outra coisa, né? E essa questão do dado, ele cara, é muito subjetivo, porque você fala de dado, fala, não, vamos ser racionais, vamos trazer aqui o dado. Só que o dado pro dono é um, pro estilista é outro, pro planejamento é outro, enfim, cada um tem seu dado. E o meu ex-sócio falava muito disso. O dado, você pega um BI, abre a tela em branco dele, fala, vamos colocar dado agora. E normalmente o dado vem para responder uma pergunta. Então, o dado está muito mais ligado em que perguntas você quer responder do que propriamente um monte de gráfico, né? E eu queria chegar nesse momento de... Que pergunta você quer responder, você tem que saber qual dado você vai querer levantar realmente, né? E se você vai usar aquilo da melhor forma ou se você vai envezar. Ah, não, eu quero fazer isso, então eu vou trazer o dado para provar que essa minha verdade é verdade, não é? Muitas vezes acontece isso. Exato. Ah, eu quero fazer um determinado produto. Ah, deixa eu ver aqui, ó. Preciso provar que minha tese é boa. A tese é boa, exato. Enviesa o dado para o que você quer fazer, né? Então é muito isso. E eu queria a sua visão, né, com toda essa experiência, pensa quem está nos ouvindo ali, independente do tamanho, três pontos importantes assim para começar uma estruturação de dado, sem ser enviesado, eu tendo ou não já começado a olhar para isso, que tipo de pergunta eu preciso fazer, como que eu estruturo esse meu processo para ter os dados corretos ali das áreas? Poxa, que pergunta, hein? Essa pergunta aí é pergunta de milhão, mas enfim. Eu acho muito que você tem que entender o que você quer para o seu negócio. A primeira coisa, assim, qual é a minha proposta de valor, né? O que eu quero com a minha marca? Qual é o cliente que eu quero atingir, né? Qual é o perfil desse cliente?
Se eu quero estar no Brasil todo, se eu não quero. Se eu quero estar no Brasil todo, mas eu quero realmente ter uma marca, né, que atenda esse tipo de perfil, ou não. Se eu quero ser uma marca mais, né, abrangente. Qual é o tipo, qual a categoria, qual faixa de preço, porque daí entendendo o seu cliente você vai entender também, né? E aí sim estruturar para ter todas essas informações. Eu acho que não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta. Eu sei que ela é bem Ela é ampla, difícil. é bem difícil, lógico. Até porque eu nem coloquei um contexto certo, um tamanho certo. Mas eu acho que é muito. Eu sempre falo, né, que você tem que ter uma proposta de valor onde ela tem uma intersecção entre todos os pontos ali, da estratégia do seu negócio, do seu produto, do seu marketing, né, marca, mas sempre com o seu cliente no centro ali, fazendo com que essa proposta de valor faça sentido. Então, eu acho que os dados precisam conectar e, enfim, o processo precisa conectar todo esse anagrama, assim, de intersecção. Porque não pode estar nem sempre mais pendente para um lado de marca, nem produto, enfim, eu acho que tem que ter essa sinergia do negócio mesmo, da proposta de valor do seu negócio. E muitas vezes acho que nessa jornada de encontrar a proposta de valor desse negócio, e vamos imaginar que a gente define uma super estratégia, talvez você tenha que ler dados para entender sua proposta de valor, porque às vezes você nem tem a proposta de valor, né? Porque é muito do viés empreendedor, quero fazer, né? Então vou fazendo ali no feeling, porque empreendedor tem muito isso, tem um feeling. E nessa de ir pelo feeling, tudo bem, e na primeira vez dessa forma, pode ser que ele lance uma estratégia e o resultado e a resposta atinge um outro público, e ele tenha que redirecionar a estratégia de produto dele de marca e falar, cara, eu atirei pra lá, mas no final eu acertei um público que eu nem imaginava, e esse público tá me dando uma resposta maior do que eu pensava. Mas aí que eu acho que você usa o dado pra ir corrigindo, né? E entendendo que é isso que eu falei, às vezes a pessoa que é dona da marca acha que ela tá atingindo o cliente tá querendo uma coisa, mas na verdade quer outra, então... E aí muitas vezes e aí aquela coisa, você topa, é isso que você quer, porque talvez você vá me enganar, mas é isso, porque daí você também não pode enviesar os dados pra daí provar, não, mas ainda tem isso aqui, tá, mas isso é 10%, 90% tá aqui, né? E muitas vezes você fala, não, eu tenho que abrir mão do meu desejo, que eu gostaria de ter esse tipo de produto e uma marca dessa forma, sendo que no final eu tenho um enorme cesta de clientes que tá indo pro outro lado, né? Aquela coisa de tudo bem, eu tinha essa impressão, mas vou seguir agora pra onde o mercado tá me levando, quase assim, né? E a Fabíola trouxe uma palavra várias vezes ali na fala dela, de cultura, né? Quando a gente fala de processos, ela falou, tem muita história da cultura da empresa. Quando vai no processo de uma Hering, né? Eu já chutei umas 3 vezes aqui, né? Tá esticando a perna. Mas a minha perna também é grande, é por isso que a gente fica se chutando. Eu também posso estar te chutando. Aí quando a gente vai pra Hering, tem uma cultura de processos com um viés mais industrial, né? Então, como essa coisa das pessoas, né, Fabíola, no final, ela é tudo, eu nem digo que o viés da Hering, ele nesse momento estava mais industrial, né, nos últimos 4 anos, mas ele leva em consideração, porque a indústria é parte do negócio, exato, né? E de novo, é uma mudança, foi industrial, foi para o varejo, mas com viés ali de sell-in, como vai para o sell-out, eu acho que as lideranças diziam muito isso, né? O Thiago, que é o CEO hoje e que, né, já era o CEO não era o CEO quando eu entrei, mas ele era o diretor de operações, trazia muito isso, porque ele tinha uma vivência muito de franqueado, de cultura de varejo. Então, como vai mudando isso, perfeito. E aí a história do legado que cada um na sua gestão foi deixando, né? Nessa cultura de... Por isso que eu falo, sou uma embaixadora de cultura de marca e produto. Mas não necessariamente o produto no estilo, mas o produto que, né, gera desejo e que faz o consumidor ser atraído por aquela marca. Me veio na cabeça uma coisa que ela deve estar sentindo agora nesse papel dela como consultora e tentando implementar processo em marcas, né? Falamos, nós temos ferramentas, né? Então, o Molde, até depois, no final, a gente tem que fazer um agradecimento especial ao nosso patrocinador oficial. Exatamente. Que faltou, o chefe vai brigar comigo que eu não fiz na apresentação, mas isso vai ficar pro final, mas aí o Molde tem ferramentas, né? A gente costuma falar para os nossos clientes, a ferramenta sozinha não vai resolver os problemas da empresa. A gente precisa ter processos junto
com ele para que a ferramenta funcione. Mas também não adianta ter um monte de processos e uma boa ferramenta se as pessoas não estão lá para executar. Engajadas. E aí, no final, as pessoas acabam sendo a chave de tudo isso. Muitas vezes a gente tem que entrar naquela coisa do eu sempre fiz assim, eu sempre olhei dessa forma. E talvez você vai olhar o mesmo dado de uma forma diferente, num viés diferente, né? Como é que você tem sentido essa coisa de tratar com as pessoas e os times como consultor e não mais como head de áreas, né? Nesse processo de transformação, principalmente dessas marcas menores que estão te recebendo agora, trazendo você para desenhar a estratégia deles, né? De redesenho de processos e tudo. Eu acho que é diverso, tá? Tem gente que desde que, tipo, confia e por causa do meu background fala, não, a gente tem que olhar dessa forma, mas tem muito do desalinhamento. Tipo, eu sempre fiz dessa forma, enfim. Mas é isso, como você alinha esses 3 pilares, né? Você alinha pessoas, você alinha os processos e você alinha as ferramentas, né? Acho que É isso. É a maestria de isso tá Afinado, né? Alinhado e afinado. Porque né? muitas vezes Total. pode existir uma certa resistência, né? De falar, poxa, mas a ferramenta não funciona, não é a ferramenta que tá errada, é o processo. Quando você perguntou sobre francada, eu falei, às vezes a ferramenta nele não funcionou para ele, deu algum dado que ele falou, não, mas isso aqui não pegou essa venda aqui, então isso tudo tem que estar assim, ó, tinindo, como uma orquestra mesmo, afinadinho, porque qualquer coisa ele vai usar aquilo de desculpa e falar, essa não funciona mais. E aí a ferramenta fala, não funciona, não, mas é o processo, você não está executando no processo que ela foi desenhada. Ou às vezes o processo está certo, mas a pessoa gostaria que ele fosse diferente, né? Mas eu acho que é esse trabalho de você ir trabalhando, trazendo informação e ganhando credibilidade, confiabilidade das pessoas que estão envolvidas no processo. E aí você vai ganhando elas, né? Você vai provando que aquilo faz sentido. Vai aumentando venda, vai melhorando margem, né? E vai aí reduzindo trabalhos operacionais ali, repetitivos. E aí né? é isso. E aí isso faz com que o dono brilhe o olho, o time compre, né? Perfeito. Você já ganha de eficiência, você já ganha, enfim. E que em alguns momentos pode dar uma fricção inicial, né? Por ser um processo novo, né? Tudo que é novo, a mudança sempre, ela tá... Toda vez, até você mesmo falou, poxa, eu fui para uma experiência nova nos Estados Unidos, eu fui, na verdade, assumir o time de operações, porque eu sou uma aprendiz nata e quis ter essa experiência, mas nem todo mundo tem a coragem de abrir o peito e encarar um negócio completamente diferente do seu background, né? E isso acontece com as pessoas também, quando na adoção de ferramentas novas, a gente fala até no celular, né? E tem muita gente que pensa também que aquela ferramenta vai tirar o trabalho dela, né? Perfeito, também tem isso. Se eu tiver a ferramenta, como que eu vou fazer? Eu não vou trabalhar, eu vou ser demitida, não tem essa, Fora que a ferramenta às vezes escancara alguma coisa que você estava fazendo que não deveria estar fazendo. Também, uns planejamentos de volume completamente errados, né? E aí escancara, fala, nossa, isso aqui você fez errado. Então mascara um pouco, mas né? é que ele fez errado porque ele não tinha informação também, né? Não dá pra apontar, mas é que... Boa defesa. E a Vanessa fala disso porque ela é uma das responsáveis por implementação e passa muito por isso, né? Dos times serem resistentes E é normal, né? A gente fala, eu dou sempre o exemplo nos treinamentos, quando você tem um celular. Eu tenho a marca, o meu é sempre Android, né? Alguém usa Apple... Vamos trocar, usa você, eu Apple e você Android. Você não consegue mexer com a mesma velocidade. Você não consegue. A Vanessa também não sabe mexer em Mac. Toda reunião é incrível. O João fez de propósito. Só, Vanessa, apresenta aqui no Mac. Não, aliás, João, assim, esse negócio de... Eu nunca mais vou sentar do seu lado, você com o seu computador, nunca. Sempre tem que ser o meu. Mas o João também no Mixup, que é a nossa reunião mensal, sempre ali na hora de projetar a tela, eu preciso dar uma força para ele de vez em quando, porque ele dá uma engasgada, não é sempre que ele acerta. Exato, ele fala do Sandro, mas ele é meio leiguinho também, né? Não, mas essa coisa não digo resistência, mas é natural do ser humano, né? Então a gente percebe que essa coisa do novo sempre assusta. Algumas pessoas são mais propensas a aceitar a mudança e achar aquilo muito sedutor e desafiador. Outros realmente geram ali um medo, uma ansiedade natural. Aliás, agora está lançando um filme muito legal para as crianças, para quem tem filhos, Divertidamente 2, conta muito sobre emoções, e é isso, né? A gente, no final das contas, seja na loja, no ponto de venda, seja com os nossos times, a gente está lidando com pessoas, né? E essas emoções estão permeando ali
todos os processos e não adianta. A IA não vai tirar a emoção de quem está ali operando ela do lado. Não, vai ajudar, mas não vai tirar. Ela é mais inteligente que a gente, né? Porque ela não tem emoção, né? Ela é fria. Mas também vem aquele lance, você tem que saber fazer a pergunta certa total. para poder ajudar. Total, óbvio. Total. E talvez se você fizer a pergunta errada também, vem umas coisas que, né? Enfim. Fora de contexto. Mas é que ela não tem emoção. Então, às vezes a emoção dá uma atrapalhadinha na gente, né? E acho que uma das coisas que a IA, né, os Geminis da vida, os chats de GPT vão ensinar muito qualquer pessoa, seja nas áreas de planejamento, é saber fazer as perguntas certas, né? Porque muitas vezes a gente se perde em reuniões porque nem a gente sabe o que a gente está buscando. Não, né? E é saber usar todas essas ferramentas, a IA, os dados, enfim, tudo que a gente tiver a favor de que a gente vai poder ter mais tempo para fazer. E eu não acho que é mais tempo para não trabalhar, não é isso, tá? Então realmente vou usar isso porque eu vou trabalhar menos. Não. Mas focar no que a gente pode agregar mais, né? Então, qualitativamente, como que eu posso agregar qualitativamente para um dado que tá ali, tá me provando. Então, pensar quando eu vou em produto, quais são os atributos, então, que precisa ter isso, né? Então, eu acho que é trazer, é mudar a nossa forma de trabalhar, usar isso como realmente uma ferramenta para que a gente possa se dedicar a outras coisas que vai fazer diferença no negócio, né? E que nos ajude a crescer e né, aumentar a receita, rentabilidade, eficiência ali de uma forma... E de fato não é trabalhar menos, é trabalhar melhor. Né? Isso aí. Quando a Fabiola não tava a palavra, mas é isso aí, é o trabalhar melhor. E a Fabiola falou várias vezes de atributo, é muito sedutor pra gente, né? Deu essa coisa do atributo, porque de fato essa é a jornada, uma parte da jornada que a YouMold quer propor para os seus clientes, né? Deixar de olhar só o número frio e trazer esse número traduzido por atributos de produto. Eu acho que hoje tem essa evolução, né? Também com a IA. Dá para trazer atributo através de uma IA, se você fizer a pergunta certa. Exato. E, aliás, a mentira do século é essa história de que tecnologia vem para você trabalhar menos. Não, é mentira do século. Você vai trabalhar até mais, muito né? mais. Mas, ela vai te dar muito de mais. novo, é de uma forma melhor. Tá aí a tecnologia com home office para provar. Total. Agora eu não vou precisar pegar trânsito, agora eu consigo fazer tudo online. E aí quando você vê, você tá sentado na frente do computador das 7 da manhã às 11 da noite. E entra em outra. Né? Sem respirar. Com intervalinhos de 5 minutos, deixa eu sair no banheiro rapidinho. Quantas vezes você não almoçou ali, ó. Com a câmera fechada. É impressionante. Né? Então, assim, a IA é a mesma coisa. Quando você aprender a utilizar, fazer as perguntas certas, saiba que vai falar, a Vanessa produz melhor com a IA. Pega tudo e dá pra ela. E aí você fica viciado, né? Você fala, cara, como que eu faço pra ela me ajudar mais ainda, não é isso? E ela vai te trazer respostas que você não tinha. E a gente costuma dizer isso também pros nossos clientes, né? Eles falam, as ferramentas, os processos... todas as ferramentas e tecnologia que a YouMold fornece, ela sempre vai acender uma luz no quarto escuro, a gente diz. Porque você antes nem enxergava, né? Às vezes os clientes ficam ali, não, porque eu tenho um problema, eu tenho uma dor, tal. Você tem essa dor hoje. Quando a gente colocar a ferramenta, você vai perceber coisas que você nem tinha tempo para pensar. Né? E a IA e os dados trazem isso. Então, antes eu olhava a venda, só o retrovisor, olhava a venda, margem e giro. Venda, margem e giro. E eu queria saber o que tinha ali na venda. Pega lá o BI, eu lembro no começo, como gerente de produto, a pasta, vamos passar a pasta. Passa a pasta, o Sandro vai lembrar, o Sandro é da turma que passava a pasta comigo, porque tinha o gerente que ficava anotando a venda na ficha do produto, vamos passar a pasta? Então, aí tinha um assistente que ordenava para os melhores de venda na pasta, então o gerente de produto olhava a pasta, tal, com base naquilo que ele estava olhando, ele ia decidir a próxima coleção. Acabou o negócio de olhar a pasta, né? Então eu já tenho em tempo real os melhores e piores de venda, e mais do que ter os melhores e piores, agora a gente já consegue... um time que montava uma apresentação dos melhores, né? É isso. Mas a pasta continua. Só que de uma forma que não é uma pessoa. Dá pra olhar aqui, vai passar rapidinho, mas o U-Track, por exemplo, a gente vai lá e escaneia um site de um concorrente ou de um benchmark, por exemplo. Isso é muito legal. Então você traz todas as informações possíveis daquele site e coloca aqui num banco de dados. A partir dali você faz a pergunta, o que eu quero saber sobre o site do meu concorrente? Mas tem muita gente que tem uma pessoa para fazer o tracking. Não, e tem mesmo. Eu lembro na pandemia até que o online estava super, tinha uma pessoa que, olha, então vamos monitorar todo mundo, segunda de manhã, consultando, e tinha uma pessoa que estava monitorando os preços ali, anotando na planilha.
Muita empresa grande que faz isso, tá, gente? Exato. Grande. E o que a gente quer trazer Tem aqui uma pessoa na equipe pra fazer o web scanning. Impressionante. é parar de, assim, não vamos fantasiar. É o futuro. Cara, é o presente. Pega um bando de dados lá, coloca aqui, e aí vem aquilo que a gente está conversando desde o início do episódio. O que eu quero saber? Qual informação eu quero tirar disso? E a gente faz a pergunta e começa. Eu queria voltar num ponto, lá do início, quando Só você se você falou... não for fazer pergunta cabeluda. Igual Eu vou fazer já não tenho cabelo, minhas perguntas têm que ser cabeludas. Vai lá. Você falou no começo que uma das suas paixões era entender o comportamento daquele cliente e o porquê que ele voltava a comprar e entender isso. Como que você... Não vou nem perguntar como que fazia lá antigamente, né? Mas hoje, como que a gente pode monitorar esse cliente, analisar esse comportamento dele, entender o que ele compra ou até recomendar o que ele pode comprar que ele não está enxergando? Via ferramentas, né? Mas assim, com BI de CRM, enfim. Então, a gente acompanhava e acompanha, né? Muito isso, com a recorrência dele, o que ele compra, como sugestões. Então, hoje com aplicativos, e-mail marketing, como que a gente monta isso, mas isso é através sempre... Ferramenta. Então, eu tenho que traquear de alguma forma, eu preciso traquear esse cliente presencialmente online. Total. E é isso, né? Como você consegue ser omnicanal, né? Então, você também ter, dependendo do tipo do seu negócio, você ter aquela vendedora que vai ali, às vezes manualmente te mandar um WhatsApp de falar, cara, chegou um produto com a sua cara, né? Uma carteira de clientes ali, ter um bom atendimento, porque daí, às vezes, uma marca de luxo mais high precisa, né? Ou um cliente mais velho gosta desse tipo de atendimento, não gosta de receber só um e-mail marketing. Ou a gente até estava falando que e-mail, né, entre a gente aqui, eu não vejo e-mail, ela também não vê, então talvez e-mail não é a forma mais funcional, mas você também tem, né, robôs ali que podem mandar WhatsApp. Então, você tem que entender como que esse cliente gosta de receber essa comunicação, né? Seja chegando na loja, seja um convite para ir para a loja, seja um convite por WhatsApp, seja um e-mail marketing, seja um SMS. A questão é que também as pessoas às vezes ficam muito cheias de muitas coisas. Então, você também precisa cuidar de como você vai usar essa ferramenta a seu favor e não contra, né? Porque a quantidade de e-mail marketing que recebe hoje das marcas, eu já saio de deletando SMS, tudo. Eu deleto. de vendedora, né? Que manda no catálogo, enfim. Então, você entender, né? Como usar essa ferramenta a seu favor para você potencializar a sua receita, mas é através de ferramentas. Nossa, e aqui a gente tem um desafio incrível, e eu vou lembrar de uma conversa que eu estava tendo com o chefe lá no escritório, porque agora a gente está de escritório novo, Exatamente. Tá bonito, tudo. Não e fui ainda, acredito. Vergonha alheia, né? Vergonha alheia. E a gente justamente estava falando dos desafios nesse cenário todo com essa história da segurança de informação, como é que a gente não deixa, não seja tão, o cliente não se sente invadido, né? A gente estava viajando, que a gente adora, né? Vamos lá no futuro, o que a gente gostaria? Falou, putz, Van, imagina se, por exemplo, o cliente está na loja e eu já mando no WhatsApp dele alguma coisa que eu tô olhando que tá no estoque da loja e que seria uma boa recomendação para ele. Eu falei, putz, acho que é um negócio bem invasivo, né? De repente, direto no WhatsApp. Mas você sabe dele. que tem cliente que gosta? Olha só, tá vendo? Mas aí eu fiquei imaginando, por exemplo, marcas de luxo. Por exemplo, eu tenho sempre um carrinho num app aí de uma marca conhecida. Fala pra gente. Conta. Não, por exemplo, Começa você sempre... com S e... Com Z, né? Termina com A. Às vezes a gente fica brincando de montar carrinho. Eu monto um monte de carrinho, tá? Enfim. Mas às vezes não há... E outro dia eu entrei numa loja e aí apareceu assim um pop-up do aplicativo. Ó, esses itens que estão no seu carrinho... Estão na loja. É muito legal. Isso é legal. Então, assim, eu achei interessante, porque até tinha esquecido desse carrinho e tinha esquecido. Acabei não comprando, tá? Mas é uma forma. Mas talvez tenha gente que se sinta invadidas. Mas se você foi até o aplicativo da marca, colocou ali
Por E que acho que é não, um caminho, entendeu? e é um caminho super bacana, porque você fez o link com o carrinho. Então é como se eu não tô coletando outros dados. Ou se seu, você né? salvou para mais tarde, porque tem uma coisa também que você favorita o produto. Então, o produto você favoritou ali no aplicativo. Então, se você tiver uma forma de fazer isso, eu acho, se pensar no futuro, eu acho muito isso, né? Uma coisa que você. Porque é isso que a gente já vê, né? Se fazer uma pesquisa no Google, aí você começa a receber uns 20 patrocinadores. Isso também cansa, né? Sim. Mas eu acho que quando é algo mais direcionado, e aí, de novo, qual ferramenta vai ser usada para conseguir fazer isso? Porque eu acho isso muito menos invasivo do que eu ficar começar a receber um monte de patrocinado. Perfeito. Né, da Zara no... É que tudo precisa ter eu entrei no... vincular um canal com o cliente. Você tinha o aplicativo, então o aplicativo tem... Se eu não tiver o aplicativo, qual é a outra forma que eu vou... Exato, porque o aplicativo consegue determinar a sua localização. Já o WhatsApp, eu consigo saber se você está online ou não. Então, quando você conecta a API, eu sei que você está online, então eu consigo monitorar. Aí vem toda a questão do dado, né? Eu posso ver quantas vezes a Vanessa ficou online no dia e quais são os horários de maior recorrência. Então, eu escolho o horário que eu vou mandar um push para a Vanessa. Então, tudo isso dá para trabalhar. Ainda a gente ficou pensando até na história do atendimento para tirar a impessoalidade, né? Dessa coisa de só ter essa coisa de dados, né? Imagina uma marca que você tenha vendedor, porque essas coisas talvez de marca de luxo gostam desse atendimento mais pessoal, de quando a cliente entra na loja, o WhatsApp não vai para o cliente, mas vai para a vendedora. Olha, sua cliente X entrou na loja e ela gosta desses produtos. E ela já descer com uma cesta recomendando ali pra ela, mesmo sem ela saber, isso né? É o futuro da vendedora que tinha que descer com 10 pares de sapatos quando a pessoa pedia uma sandália de salto alto, tem que, né, categorias opostas. Assim, ela já sabe, então já essa é a cesta, desce lá que ela está por ali. Aí sempre, como que você não quer nada, você olha, o que você acha disso? Mas tá tudo já com a cara dela e com o perfil dela. Aí vem outras coisas, né? Se você puder, né? Enquanto eu vou buscar os 10 pares de sapato, deixa um tablet para ela ir visitando o que tem na loja, e aí com base nas páginas que ela visitou, você já sabe o que ela gosta, o que não gosta, enfim. Tem um universo de coisas para ser feito. O céu é limite. E pegando um gancho também para um quadro nosso que a gente tem, que você falou de Divertidamente, eu fiquei com isso na cabeça, já vão pensando as duas. Lá vem. Não. A gente tem a biblioteca do YouMoldcast. O que é a biblioteca? Você vai recomendar um livro, um filme, uma série, qualquer coisa, um podcast que você goste ou que te ensinou alguma coisa ou que te inspira para a audiência, para eles poderem ouvir, lerem e tal. Eu vou te dar um tempinho, vou passar a bola pra Vanessa. Ele sempre joga pra mim, então eu passo a bola pro Delton, porque Então a Vanessa vai responder primeiro, enquanto você vai pensando o que você vai recomendar pro pessoal, seja filme, série, livro, qualquer coisa, tá? E não precisa ser sobre moda, não. Não, mas o podcast sempre. O nosso podcast da YouMold tá aqui para levar para você conhecimento, informação e mais do que nunca experiência como essa da Fabiola, né, gigante. Então aqui você tem uma diversidade de profissionais que passaram e fizeram a história do varejo e continuam fazendo, então não tem como não recomendar um podcast se não for aqui o YouMoldcast. Livro, cara, sabe que eu li um recente que eu li 2, na verdade, uma recomendação do Sandro, olha só. Sandro Costa recomendando livros e eu gostei. Mas eu li um outro que me deixou assim, muito feliz, gostei de ler, que foi a Psicologia Financeira. Muito interessante o livro, ele traz ali alguns insights que faz você fazer uma reflexão que não é técnica e não mais, que é muito em relação a hábito, né? Hábito, a comportamento. Então a gente falou muito de comportamento de consumo aqui, eu deixo a recomendação do Psicologia Financeira, que ele fala muito sobre os comportamentos que as pessoas têm em relação ao dinheiro e suas finanças. Super interessante para quem gosta de comportamento do consumidor também, ele é bacana. Um filme, vamos todo mundo assistir divertidamente. Mas calma aí, você tá... Não, é um só. É um só. É que a Vanessa... você falou um podcast. Ela botou a barra aqui, aí eu vou ter que indicar também tudo isso? É um só. É que a Vanessa já tá querendo ir para outro nível. Vai guardando, entendeu? Então pronto. E é legal que assim, eu venho fazendo isso com os convidados, aí pra dar um tempinho do convidado pensar, eu pergunto pro João. Aí chegou um dia que ele falou, não tenho mais nada pra recomendar, não. Mas deixa aí o Divertidamente pra todo mundo, pra gente aprender a lidar com as... Não assisti, já tô com o ingresso comprado, eu vou assistir. Que o Divertidamente 1 foi incrível. Qual é a emoção nova que eu não tô sabendo, mas então, tem ansiedade. Meu filho vai me contando, mãe, verdade. A gente vai assistir. Eu falei, vamos. Ele falou, você sabe quais são as novas? Na verdade, ele quer mais ir no McDonald's depois comprar as lembranças. Porque eu achei bem bonitinho as lembranças. Mas é a ansiedade, tem a fúria. A fúria já tinha.
Não, mas era raiva. Não, era raiva, não Nossa. tinha fúria. É. Agora tem fúria e raiva, aí ferrou. Então tem ansiedade, a fúria e alegria já tinha. Não lembro qual é o nome, mas tem mais uma nova. Eu vi alguns posts por cima com algumas críticas. Eu falei, eu vou assistir primeiro antes de eu recomendar. Ela já tá recomendando. Já recomendei, eu adoro. Ela já tá lá, pronta pra ir. Bom, eu vou... Talvez a gente tá falando de futuro e a história, mas eu vou trazer uma série aqui que pra quem gosta de varejo e gosta de moda, uma coisa que começou lá atrás, não sei se já assistiram, Mr. Selfridge, que foi o fundador da Selfridge, é uma série, e ele conta por quê, então ele conta, enfim, né, todo lá atrás, quando nem tinham carros, eram cavalos, né, e ele abriu a loja Selfridge em Londres, por que das posições das áreas da loja, então por que a perfumaria era na frente, né, e se ficou, enfim. Então, para quem é apaixonado por varejo e apaixonado por negócio, eu acho que é uma série muito legal. Qual que é o nome? Mr. Selfridge. Isso eu vou pôr na minha lista. Maravilhoso, Maravilhoso. Mas tá vendo por que eu pergunto? Eu não sei, assim, faz um tempo que eu assisti, eu não sei se ela tá no ar ainda, mas eu acho que hoje em dia, né, a gente tem acesso a qualquer streaming, eu acho que ela tá. Porque na época ela era do Netflix, ela não é mais do Netflix. E uma série que eu sou apaixonada também, mas aí é uma coisa, olhar o old school, mas ele traz aprendizado de como funcionava antigamente, que é Mad Men. Sou apaixonada pela estética dos anos 60, enfim, também que fala de agências, de como as campanhas eram criadas, enfim. Mas aí eu acho que o Selfridge tem aprendizados para que no Mad Men tem comportamentos que não são mais toleráveis hoje, mas é uma fotografia maravilhosa, uma estética, um style, enfim, acho que é muito legal também. Que show, de ver. Que show. Maravilhoso. Dona Vanessa, Eu acho que é isso. Então, Recomenda- antes de considerações finais até, a gente precisa agradecer o nosso patrocinador oficial aqui do podcast, a YouMold. Então, para quem não conhece, a YouMold é uma empresa de tecnologia e inovação focada no mercado de moda. É a empresa que trabalha com 3 pilares, a gente falou muito dos pilares aqui no episódio de hoje: pessoas, processos e tecnologia. Então, nós acreditamos nisso, estamos aqui para apoiar as marcas de varejo, marcas de médio e grande porte, a trazerem dados para a tomada de decisão, acelerando e facilitando a vida de quem está ali na ponta fazendo a história acontecer. exatamente, colocando a Vanessa na linha de frente para chicotear o povo. Vamos lá, suas considerações do episódio de hoje. Nossa, muito feliz, né, de conhecer a Fabíola e essa história incrível dela, vasta, né, e por várias áreas e modelos de negócio completamente diferentes. Fabíola, muito obrigada. Desculpa no começo do episódio ter errado o sobrenome, mas foi ali... Mas tudo bem. Você me perdoa? O João não estava aqui. Foi o João, Foi combinado, João, né? Foi combinado. Eu acho que ela fez só para até quebrar o gelo. Só para agradar o João. Mas Fabíola acho que trouxe pra gente a importância, né, de a gente olhar para os dados, usá-los, né, para entender o comportamento do consumidor, traduzir isso em produto para no final potencializar nossas vendas, né? Acho que é isso. Perfeito, Fabíola. Suas considerações. Muito obrigada pelo convite, acho que é um prazer estar aqui, poder dividir, né, ter uma bagagem, enfim, e poder trocar. Eu acho que realmente trocar e é sempre um momento de trocar ideias, de conversar, e sempre nessas conversas a gente acaba aprendendo, construindo e aumentando ainda mais nossa bagagem. E realmente a história de ferramentas e de dados e BIs, enfim, tudo que a gente puder usar ao nosso favor. Acho que não só olhar para o retrovisor, sempre ter uma visão de futuro, né? Olhando também para as tendências que vêm para, né, para nos aportar, mas como a gente pode usar tudo isso a nosso favor para que a gente sempre entregue um trabalho ainda melhor e que tenha mais eficiência e crescimento. Já aproveita para deixar seus canais, onde as pessoas te acham, te contratam. Bom, LinkedIn Fabíola Guimarães, e eu não tenho ainda sobre a consultoria, que é algo muito recente, mas vai estar lá no meu LinkedIn, e eu tenho Instagram Fabíola Guimarães também. Porra. Muito bem. TikTok não, né? TikTok não. Não. Acho que Em eu breve vamos ver as dancinhas de Fabíola, não? Não, a gente só olha TikTok porque precisa estar antenado, mas não, uma conta não. Tá. Eu tô falando tudo isso porque a gente estava discutindo antes aqui sobre essa questão de novas tecnologias, né?
E realmente, né? Nenhum dos três aqui tem TikTok, é tudo velho. Então Não, a gente Não, até tenho pra olhar, mas eu nem falo que eu tenho, porque eu só olho. não posta nada, né? Não, então assim, pra que alguém vai me seguir? Eu só sigo os outros. Sensacional. A você que está nos assistindo, nos ouvindo até agora, muito obrigado. Espero que você tenha gostado, se divertido, aprendido com a gente. Saiba que a sua opinião é muito importante, então deixe seus comentários, coloque lá o seu feedback para a gente, suas dúvidas, que a gente encaminha para a convidada, encaminha para a Vanessa também, que muita gente acaba interagindo com ela, que foi muito tempo top 1 dos episódios Ixi, mas aqui, isso né? faz tempo Faz já, tempo tem já. que falar, faz tempo. Então, a sua opinião é muito importante para direcionar como a gente continua com o podcast, os convidados que a gente traz, enfim. Então, tudo isso aqui é para a gente realmente criar um ecossistema muito legal, onde todos se ajudam. Agradeço, obrigado, Vanessa. Obrigada, Delton, mais uma vez, feliz demais. Obrigado, Fabiola. Obrigada a vocês Fabiola, pelo convite. obrigada. E obrigado a você. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.